Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para ver o quê? Polias e roldanas unidas por correias dentro do movimento circular. Lembra que no movimento circular uniforme, nós temos o quê? Nós temos duas velocidades. A velocidade escalar, ou também chamada de tangencial, e a velocidade angular. A velocidade escalar depende do arco percorrido por um intervalo de tempo. A velocidade angular depende do ângulo percorrido num certo intervalo de tempo. Muito bem. O que a gente observa? Nós temos aí a polia A e a polia B, elas estão unidas por uma correia, e quando a correia gira, as duas polias giram juntas. Interessante. O que acontece aqui? Se a polia, por exemplo, A girar no sentido horário, a polia B também gira no sentido horário. Se a polia A gira no sentido anti-horário, a polia B também gira no sentido anti-horário. Ou seja, o giro das duas polias é no mesmo sentido. Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte: se na polia A, por exemplo, nós temos o arco percorrido de 10 centímetros, aqui ó, na correia andou 10 centímetros, isso quer dizer que a polia B também andou 10 centímetros. Bom, o que é interessante, se 10 centímetros numa e 10 centímetros na outra foi o espaço percorrido no mesmo intervalo de tempo, então isso quer dizer que a velocidade da polia A e a velocidade da polia B são as mesmas. Ou seja, que velocidade eu estou falando? Velocidade tangencial ou velocidade escalar. Ou seja, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Então, a velocidade da polia A é exatamente igual à velocidade da polia B. Porém, quando a gente olha os ângulos percorridos, que eu coloquei aqui θA e θB, a gente observa que o θA é menor que o θB. O θA é menor que o θB, ou seja, o ângulo A é menor que o ângulo B, e isso dá uma diferença na velocidade angular. Aquele que tem o ângulo menor, a polia que gira em ângulo menor, tem a velocidade menor. Então, a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Interessante, então quer dizer que nós temos velocidades escalares iguais, mas velocidades angulares diferentes, porque andam em ângulos diferentes. Porém, a gente observa o seguinte, que a velocidade escalar, ela tem uma relação com a velocidade angular, né? A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Então, a gente pode tirar daí a seguinte dedução. Se a gente sabe que a velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B, o que seria a velocidade escalar de A? Seria a velocidade angular de A vezes o raio de A. E o que seria a velocidade escalar de B? Seria a velocidade angular de B vezes o raio de B. Professor, olha só. Se a velocidade angular de A ela é menor, isso quer dizer que o raio é maior e isso compensa. E quando eu multiplico os dois, dá a velocidade angular de B, que é maior, vezes o raio de B, que é menor. Perfeito. Agora, pense numa situação. E se as duas polias forem do mesmo tamanho? Se as polias forem do mesmo tamanho, a velocidade angular terá que ser a mesma. Ou seja, se não é o nosso caso de desenho aí, se o raio de A for igual ao raio de B, a velocidade angular de A também será igual à velocidade angular de B, ou seja, os ângulos percorridos são iguais. Por que eles são diferentes no nosso caso? Porque as polias têm tamanhos diferentes. Interessante, né? Então, se acontecer isso, a gente já está observando. Outra coisa que é interessante, que a gente tenha em mente, é que se nós temos uma polia maior, a velocidade angular é menor. Isto mesmo, ou seja, uma observação, né? Polia maior, pode ter certeza, a velocidade angular é menor. Então, nós vamos ter essa relação aqui, ó, velocidade angular menor. Muito bem. Bom, o que a gente deve anotar deste conteúdo? Alguns detalhes. Então, vamos para o anote. Tá? Polias que as duas giram no mesmo sentido. Se gira uma no sentido horário, outra também no horário. Se gira uma no sentido anti-horário, a outra gira no sentido anti-horário. A segunda coisa, as velocidades tangenciais são iguais. Terceira coisa, as velocidades angulares são diferentes. Tá? E aquela polia maior tem a velocidade angular menor. A polia maior tem velocidade angular menor. E ainda temos uma relação matemática
de velocidades angulares, ou seja, a equação seria essa, velocidade angular vezes o raio da polia A, né? Ele seria igual à velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Ou seja, uma relação entre os raios das polias e as suas velocidades angulares. Não esquecendo que se os raios são iguais, as velocidades angulares também serão iguais. E aí será tudo igual. Velocidade angular e velocidade tangencial serão todas iguais. Espero que vocês tenham aproveitado. Dê um likezinho para mim aí e até nosso próximo encontro.